Oi, 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 oi. descartar, descartar. Vai inventar uma desculpa. Só conseguimos corrigir. Pronto, não tem problema não. Não tem problema. Pode começar, né, Michel? Posso falar aqui, né? Vamos retomar aqui o nosso podcast. A gente teve um probleminha técnico, mas a luta continua. A luta continua. É verdade. Eu vou pedir aos telespectadores aí para compartilhar. Eu compartilhei em alguns grupos de WhatsApp. Estamos no YouTube e no Instagram, né? Atos.soares1 no Instagram, no YouTube, Atos Soares. Então, vocês compartilham e anotam o seguinte telefone aí para mandar perguntas se quiserem, né? Que é 819-8937-5410. Então, vamos retomar a nossa conversa, o nosso bate-papo que tava excelente, né? Muitas histórias boas, né? Ricardo Roque, nosso secretário de esporte aqui, contou um pouco de sua história e parou no Mira-Lua, né? Que ele fez uma festa, lotou o Mira-Lua e do lado de fora também tinha gente, não era Rico? E você tem um empresário também que lhe ajudava, eu lembro quando a gente parou. Não, na verdade era o seguinte, o empresário da banda era eu, né? Tinha um sócio. Eu tinha um sócio, exatamente. E aí fizemos o primeiro evento, que foi no sábado, e depois eu marquei na sexta-feira. E as duas festas foram um sucesso, graças a Deus, né? Você ganhou muito dinheiro em uma? Ganhou um dinheiro bem significativo nas duas. Nas duas. Nas duas, foi. Aí veio a sequência, o outro ano, né? A gente tinha desfeito a sociedade e
Eu sei que naquela época, para conseguir ali no Miralô uma licença da Sudema era muito difícil, ninguém conseguia. Mas a gente fez as primeiras duas, deu certo. Algumas pessoas fizeram também, Foi deu com certo. a forró do patrão. Foi farra de patrão. Farra do patrão. Foi. E aí, no segundo ano subsequente que a gente foi fazer, houve uma denúncia e a gente não conseguiu realizar. Foi quando a gente teve aquele prejuízo e tal, não deu para fazer o evento e a gente foi parando. O que ganhou no ano... Não perdi no segundo ano, mas não perdi tudo, mas também deixei de ganhar, né? Deixei de ganhar. E aí foi quando encerrou o ciclo com a banda Farra de Patrão. Encerrou o ciclo com a Farra de Patrão, acho que foi de 2015 para 2016, quando a gente foi para o gabinete de Manuel Júnior, e aí a gente não tinha tempo de estar organizando, e estar assessorando, e estar empresariando a banda, né? Aí a gente parou com a banda Farra de Patrão, que foi um sucesso naquela época, que foi, graças a Deus, a região toda curtiu grandes eventos de Farra de Patrão, Timbaúba, Aliança, Paudalho, Carpina, Limoeiro, Condado. A gente tocou em várias cidades da nossa região. É por isso, dessa sua experiência de eventos, tal, de empresários aí, foi uma experiência rápida, ou até com tempo considerável, que você também organizou eventos públicos, né? Sempre teve uma colaboração assim, quando você teve a oportunidade, né? Forró Fogo, tal, Isso. acredito que... Na verdade, o Forró Fogo começou muito antes, né? Aí, nas primeiras edições do Forró Fogo, sempre o então prefeito, o Manuel Júnior, ele nos convidava para fazer parte da administração e da organização do Forró Fogo. E fizemos parte, até o ano passado, fizemos parte aí da organização do Forró Fogo, que graças a Deus foi um sucesso, né? E também espero que esse ano seja um sucesso maior ainda, com as atrações que estão por vir aí, o Wesley, Safadão, o Natan. Vai ser... Essa cidade vai ser muita gente. Tem que ter uma logística muito interessante, muito importante. É só o que o pessoal fala naquela região lá, que eu sou de Caporã, minha esposa de lá, moro lá. Alhandra, Caporã, muito bem falada da Forró Fogo. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso de gente. Na verdade, esse ano eu não faço parte da comissão organizadora do Forró Fogo, mas acredito que vai ser um dos maiores Forró Fogo que Pedras de Fogo já viu, né? Com certeza, esse aí vai ficar... Forró Fogo já faz parte da história, e essa Forró Fogo... Exato. Né? Com o prefeito aí Barros tomando a frente, organizando muito bom gosto, soube fazer um agrado excelente. Vai ser excelente. Estouro aí. Com certeza será um dos maiores Forró Fogos que Pedras de Fogo já viu, né? Isso aí a gente... Será que a Forró Fogo é dia 27? Antes, será que vai ter um evento assim... Não, já teve o lançamento, né, do Forró Fogo. Foi lá na Casa da Cultura, né? Não é dia 20 não, né? Não. Forró Fogo é dia 26, 27, 28, né? 25, já 26, teve o lançamento. 27, dia 20 já é o evento, né? Já é o evento, já. Dia 20? Não, dia 26, 20 é o negócio 25, partido. Dia 20 vai ter uma convenção do MDB, né? Eu vou estar até viajando. Você faz parte da... Eu faço parte da provisória do MDB. Faz quanto tempo que você faz parte? Rapaz, na verdade, eu sou do MDB. Ó, Manuel Júnior saiu do MDB, você ficou no MDB. Eu sou do MDB desde 1989. Eu fui o presidente do PMDB jovem de Pedra de Fogo naquele tempo. Ainda encarava, se fosse convidado para ser presidente do PMDB jovem? Jovem não dá mais, né? Porque a idade já chegou. Se eu descer seu Instagram aqui, você tá com uma característica minha diferente. Das duas, uma. Ou você encontrou a fonte da juventude, viu? Mostra aí, Atos, pra eu ver. Esse tema aí é interessante. Veja aqui.
Esse cabelo branquinho aqui, ó. É. O que foi isso? Como é que é? O tempo vai passando e a pessoa vai rejuvenescendo? Exatamente. Como é que é isso? Olha, deixa eu ver aqui se o pessoal... Ó, esse cabelo branco... Isso aí foi quando eu deixei o cabelo totalmente branco, né? Mas tem muita gente que Mas pergunta por quê. alguém lhe passou assim... Passou. O segredo de ter o cabelo preto... Na verdade, essa foto aí foi uma vez que eu pedi resolvi deixar totalmente branco, né? Mas a gente usa assim uma fórmula, né, de muitos anos, quando a gente passeava muito com o deputado Manuel Júnior e a gente usava um shampoo e usa até hoje para ele se manter pretinho assim, né? Não diga o nome desse shampoo, eu não posso porque dizer o nome senão porque é o segredo, né? É o segredo, Sim. eu não posso Porque dizer. eu pensei, eu digo, oxê, à medida que o tempo vai passando, o cabelo vai ficando preto, porque eu olhava para Rico, faz tempo, eu não lembrava, nunca vi você de cabelo branco não, viu? Só vi você de cabelo preto. Coincidentemente, Manuel Júnior, só de cabelo preto também. É. Eu não sei se o dele ficava branco, ou se era preto, porque... Era totalmente branco de Júnior. Não também. diga isso, Era rapaz. Não totalmente fala. branco. Não tinha um cabelo preto na cabeça, mas ficticiamente era preto porque a gente usa esse produto até hoje, né? Ele lhe passou? Passou. Eu só não posso dizer a diga receita, não, diga porque não, essa que receita isso é vai uma ficar raridade, guardada. isso com vai ficar certeza. guardada, né? Falando aí do Cabeça Preta, conte mais uma história. Você disse que desde 89, com ele até esse período todinho, chegou a ser assessor dele lá em João Pessoa. Você com certeza deve saber de alguma história engraçada. Existe aí, muitas histórias engraçadas com o nos Manuel. dê essa graça aí, nos dê essa... E eu vou separar um aqui para contar, que essa foi muito interessante. Em toda a vida pública de Manuel Júnior, eu participei ativamente das campanhas dele. E não foi só momentos bons, né doutor Atos? Teve momentos difíceis altos e baixos. também. Teve momentos difíceis também. E Manuel Júnior era uma pessoa, era um cara que Deus colocou a mão por cima dele e que ele sempre trouxe muitos êxitos para a Pedra de Fogo, né? A verdade, tem uma história engraçada, viciados. Aqui uma vez, na campanha, eu acho que foi 2010. 2010. Campanha de 2010. E Deputado aí, federal. Deputado federal. Eu montava a logística dele para ele viajar e tal. E quando foi um dia, ele chegou e disse: Ricardo Roque, a gente vai para Vierópolis. Vierópolis, Atos, é uma das últimas cidades da Paraíba. Aí ele disse: tá aqui o telefone do piloto, a gente vai de avião. O avião era um avião emprestado de Ricardo Marcelo, deputado Ricardo Marcelo. E aí a gente montava a logística, né? Geralmente ele fazia 2, 3, 4 municípios em cada região que a gente passava. Só que nesse dia, como o translado ele era muito extenso, ele marcou 2 eventos. Ele marcou um em Vierópolis e marcou outro em Pedras de Fogo, lá em Tabatinga, na frente da casa de Neco. Tabatinga, zona rural. Zona rural de Pedras de Fogo. E aí, nesse evento de Tabatinga, ele disse: chama Arnaldo, chama Anderson, chama todo mundo para lá. Era um comício que a gente ia fazer esse comício lá 4 horas da tarde, 4 para as 5 horas, pegava o avião e vinha para João Pessoa pegava o carro e ia para o evento. Acontece que nesse meio tempo aí, aconteceu uma história interessantíssima. Quando a gente falou com o piloto disse: olha, vocês têm 2 opções. Ou a gente desce em Patos, que para Vierópolis dá em média de 150 a 170 quilômetros. Você faz o evento lá e retorna para Patos, porque a gente vai sair daqui à noite.
E Cajazeiras, a pista de Cajazeiras, você não decolava de noite lá, né? Só decolava até 5 horas da tarde. Aí o cara disse, o piloto disse, eu acho que a gente deve descer no Ceará. Lá não. Petrolina não, né? Não, tem o Padre Cícero, rapaz. O Padre Cícero. Juazeiro do Norte, Petrolina, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. Eu acho que a gente deve descer lá em Juazeiro do Norte, porque em Juazeiro do Norte... Essa eu mandei o link para Nildo. Juazeiro do Ele Norte. tá ouvindo. Juazeiro do Norte a gente pode decolar qualquer hora. Só que a gente não sabia que o piloto, ele era de Juazeiro do Norte. Tinha família. Tinha família em Juazeiro do Norte. A esposa dele morava em Ele Juazeiro queria do Norte. pousar lá para aproveitar o tempo e ir para lá. E eu sei que aí a gente montou a logística, o pessoal lá de Vieirópolis foi buscar a gente no aeroporto, a gente chegou lá na hora exata que a gente tinha combinado. E aí, por volta de 5 horas, 6 horas da noite, Júnior se pronunciou. Eu sei que 6 horas da noite, 6, 7 horas da noite, a gente já estava apto a decolar do Juazeiro para Bahia, que era para dar sequência na agenda tudo do dia. conforme o cronograma, a gente. Isso, tudo conforme. Só que quando a gente chegou no aeroporto de Juazeiro, o piloto não estava. E aí, ele era um camarada que gostava dessa vida ativa dele, e... Era 220. Era 220 por hora. E aí, o cara não estava, o piloto não estava. Aí liga pro piloto. Liga pra esse porra. Aí eu ligava, e o piloto nada. Júnior, telefone desligado. Ele, É. esse cara é um irresponsável, rapaz. Esse cara fazer um negócio desse comigo, eu vou dizer a Ricardo Marcelo, eu não quero mais conversa com esse cara. E lá vai aquela aflição da porra, e deu 6h30, deu 7. E levava mais ou menos 1h30 de avião do Juazeiro, 1h30, 2 horas de voo até Bahia. Vocês chegaram lá no aeroporto 6h30. 7 horas. No 7 máximo. horas. Decolasse lá 9 horas. O piloto se atrasou quanto tempo? O piloto atrasou 1 hora. Eita, isso já é o suficiente para tirar Manuel Júnior do céu. Quando vai fazer o plano de voo, que você vai entrar na aeronave, leva mais meia hora, 40 minutos, que vai decolar. Eu sei que quando a gente decolou lá, era mais ou menos quase 9 horas da noite. E ele emburrado dentro do avião, né? Uma cara feia da porra, nem com o piloto ele falava. Falou não, com... Não, nem com o piloto ele falava. E ele fazia, vai dar tempo, Ricolino? Vai dar tempo, Ricolino, ir para Itabatinga? Eu digo, vai. Tava marcado de que hora Itabatinga? 10 horas da 10 noite. horas. Né? Só que naquele tempo, Atos... Tinha alguém esperando ele lá? o comício rolando lá em Itabatinga. Algum deputado também? Arnaldo Monteiro e Antes Monteiro. Monteiro. Foi. E aí o piloto, a gente decolou, e que quando a gente chegou em mais ou menos no aeroporto, eram as 10 horas, 10h20, aí a gente levava o quê? Meia hora para chegar na zona rural de Pedra de Fogo. Aí ele, quando ele aterrissou, aí ele se liga para Nildo, aí o Didi, tá aonde? Aí Didi disse, estou aqui esperando, pô, vem embora. Aí a gente correu para pegar o carro para ir para o comício. Né? Quando a gente chegou no carro e... Bora, Nildo, bora, Nildo, que a gente tá tudo atrasado. Bora aí. Zona Rural de Pedra de Fogo. Aí, Nildo, toma pé. A gente foi ali pela BR-230. Quando a gente chegou na BR-230, Nildo pegou pra Zona Rural de Pedra de Fogo. Até aí, tudo tranquilo. E Nildo toma pé. Quando chegou lá na entrada de Nova Tatiane, aí Nildo aliviou e botou na época era uma Pajero. A Pajero Full. Uma Pajero, aí Nildo, entrou. Quando Nildo entrou, ele disse, oxe, tu vai pra onde, porra? Aí Nildo disse assim, e eu sei, porra, pra onde é que eu vou, e ninguém disse nada. Esse atrasado aqui. Aí não disse caralho nenhum, não disse porra nenhuma, eu já tô atrasado aqui. Já disse, bora, porra, lá em Itabatinga. E Nildo disse, eu sei pra onde danado eu vou. E o pior é que Nildo não sabia realmente. Só disseram Zona Rural. Zona Rural, e aí Nildo foi embora. Acho que Nildo devia estar emburrado também, né? Emburrado, com raiva esperando. também. Né? Porque isso acontecia muitas vezes. Acontecia? Acontecia. Peraí. Nildo, a vida toda motorista de Manuel Júnior, acontecia de ficar emburrado? Acontecia de Como ficar é que emburrado era o seguinte, porque Júnior marcava. Ó, nós vamos sair 7 horas da noite, por exemplo. Uma vez, a gente ia para Bananeiras.
um evento lá em Bananeiras, mas não era um evento político, era um aniversário, uma festa, que a gente ia lá para Bananeiras. E aí Júnior disse, tu vem me pegar logo, Ricolino? Tu vem me pegar logo, que a gente pega Nildo na volta. Aí eu disse, beleza. Aí a gente foi. Só que Júnior marcou de 7 da noite. Deu 8h30 foi que Júnior saiu, né? E Nildo lá na frente do Café São Brás, ali na BR, quase na frente do Carrefour. Sei. Aí quando a gente chega lá e Nildo estava lá esperando, todo emburrado. Aí desci do carro para Nildo ir dirigindo, fui para o banco de trás, Júnior de lado, eu não me lembro se Pablo estava. Eu não sei se Pablo estava. Eu sei que quando o Nildo botou primeiro, que isso foi até num carro que eu tinha, num Golf que eu tinha, botou primeira... Devagarinho. Bem devagarinho. Aí Júnior disse, bora, porra, bora. Aperta. Bora que eu estou atrasado, aperta. Aí Nildo disse assim, não, aperta não. Se você quiser chegar cedo lá, você tinha saído cedo de casa. Aí Júnior foi disse assim, é o quê, rapaz? Para o carro aí. Aí ele parou. Desce. Vai mais não, vai Ricolino dirigindo. E deixou Nildo. Aí deixou Nildo. Teve outra engraçada também, a gente foi lá para Aroeiras. Né? Mas Nildo pro banco de trás, né? Não, Nildo não foi. Deixou Nesse Nildo? dia, Nildo não foi. Desceu. Desceu. Desceu num Foi. café. Foi, desceu. Sim. Nesse dia, Nildo não foi. Devia estar perto da casa de Nildo ali. Estava né? perto, que Nildo Pertinho, morava né? ali no Valparaíso. Nildo morava ali no Valparaíso. E teve outra vez que a gente foi para Aroeiras. Só que tinha uma estrada que era para sair em Pedro Velho. E era a festa de Pedro Velho, que é um distritozinho de Aroeiras. E teria que pegar a estrada pela zona rural. Está entendendo? Só que é o seguinte, Atos, a gente não tem a expertise de andar na zona rural desses municípios. A gente conhece a zona rural de Pedra de Fogo, a gente não conhece a zona rural de Aroeiras, de Bananeiras. A gente teria que ir com alguém orientando a gente. E eu sei que Nildo errou o caminho, a gente com GPS e tudo, mas errou o caminho, porque teve uma hora que lá teve um gancho lá na frente, que Júnior disse, é por aqui. Aí Nildo disse, não, é por aqui que eu já passei aqui, é por aqui. Aí foi, e aí deu errado. Atraso. Quando chegou lá em Pedro Velho, o homem estava muito brabo, viu? Porra, bicho, esse cara fez eu me atrasar no evento de novo, rapaz. Tu não tem jeito, não. E não sei o quê. Aí Nildo começou a discutir com ele. Quando Nildo começou a discutir com ele, ele fez, para o carro aí, desce que quem vai dirigindo é Ricolino. Aí Nildo fez, Ricolino, porra nenhuma, o motorista aqui sou eu, quem vai dirigindo sou eu, e você fica aí. Isso era uma figura. Era uma ser. confusão da porra. Rapaz. E aí Júnior mandava eu entrar na briga também. Eu entrava na briga e era aquela confusão. E pedia calma, pedia paciência. Mas isso é a vida do... Mas os dois se gostavam. Nildo foi motorista dele. Gostava demais. 35 anos. Sabia como era que Júnior gostava de andar, quando ele estava apressado, quando ele não estava. E era sempre aquele grande divertimento. Quem foi que aprendeu a dirigir bem com quem? Nildo com Júnior ou Júnior com Nildo? Todos dois grandes motoristas, mas eu acho que Manuel Júnior ainda dirigia mais. Não tem quem daria uma resposta quem não conhece bem, porque Uma vez- Júnior dirigia muito bem mesmo. Uma vez eu estava em João Pessoa, morava lá em João Pessoa, e aí ele disse, Ricolino, estás aonde? Eu disse, estou em casa. Ele disse, bora ali engravatar comigo, que eu tenho um assunto para tratar com o Chicoião. A gente vai e volta. Bate e volta lá. A conversa lá é meia hora e a gente chega aqui antes de uma hora que era para a gente não perder o sábado, né? Aí eu fui lá para frente do CAN, frente da prefeitura de João Pessoa ali. E fiquei esperando ele. Daqui a pouco lá vem ele, sozinho. Aí eu disse, cadê Nildo? Ele fez, não, vai só eu e tu mesmo. Vai só eu e tu mesmo. Aí ele disse, beleza, vamos embora. Aí começou. 150, 160, e ele com o celular. Mexendo e dirigindo. Mexi e dirigia. Eu disse, Júnior, esse negócio vai dar certo. Tu dirigindo e mexendo no celular. Ele fazia, tá com medo, Ricolino? Tá com medo, Ricolino? Eu digo, medo do quê? O medo é o cara olhar essa porra desse celular e juntar atrás de um caminhão desse aí. Ave e a gente se Maria, fuder tudinho, né? Mas dirigia muito bem. Nildo, assim, a gente fez parte, Atos, dos momentos mais difíceis de Manuel Júnior e dos melhores momentos de Manuel Júnior também, né? Porque quando você vem a passar, a viajar, a sempre estar junto, você sempre vai estar ali vendo as angústias, as alegrias,
E todas as vezes que a gente viajava, era sempre muita alegria, não tinha tristeza, né? Por isso que ele gostava muito de andar comigo, porque eu inventava as histórias. Eu inventei uma história de Nildo uma vez. Fazia ele e rir, Nildo né? pegou ar. Fazia- Nildo pegou ar e ficou com raiva o caminho inteiro, para fazer ele rir. E aí ele botou um apelido em Nildo. Disse que Nildo era o ministro da Economia, Paulo Guedes. O empréstimo. Foi. Nildo, eu inventei essa história, né? Eu disse, mas Júnior, tu não sabe de nada. Nildo aprontou. Aí ele disse, aprontou o quê, Ricolino? Eu disse, ó, Nildo foi no Banco do Brasil, tirou o extrato da conta dele. Quando chegou lá, tinha lá 5, 6 mil reais para ele tirar de empréstimo. Aí Nildo foi e tirou esse empréstimo. Eu pensava que Nildo ia tirar esse empréstimo para fazer uma reforma dentro de casa, comprar uma geladeira, comprar uma televisão, ajeitar o apartamento dele. Mas aí o que foi que aconteceu? Nildo tirou o empréstimo para guardar o dinheiro em casa. Pegou o dinheiro e deixou em casa. Aí apareceu uma faxineira lá na casa de Nildo, ou foi um cara que foi fazer um serviço lá e levou o dinheiro. Os 5 mil contos. Resultado, Nildo ficou devendo Ao o empréstimo ao banco, o banco. empréstimo. E o dinheiro que ele guardou e deixou em casa, levaram. Aí Júnior disse, mas isso aqui é um cabo, Ministro da Economia. É o ministro da Economia. Tirar o empréstimo para deixar o dinheiro em casa. Aí saía, ele gostava de fazer a resenha. A gente botou o apelido de Nildo também, Casa Pio, né? Por que Casa Pio? Porque Nildo, ele nunca deixou de ter um carnê com 12 parcelas da Casa Pio. Rapaz, Nildo, eu mandei o link pra Nildo. Nildo vai ver. Cuidado, Aí isso. Nildo ficava bravo. Cadê Casa Pio? Aí Casa Pio tá chegando aí. Nildo vai ver, viu? Se E prepara. o interessante de Manuel Júnior, Como era o apelido dele de Nildo? Didi. Didi. O interessante de Manuel Júnior é que Júnior, ele não esperava por ninguém. Eu fiquei muitas vezes no caminho. Não tava na hora, porque ele não passa. chegava na hora e ele, bora, deixa esse porra aí. Deixa esse picareta, tá dormindo, tá não sei o quê. Ele era o cara que, ele, por exemplo, ele atrasava, mas ele não gostava que ninguém atrasasse, não. Ele era o cara que, quando ele passasse lá, e se o cara não tivesse, ele... Às vezes ele ainda ligava, quando ele estava de bom humor e tal, ele ligava. Mas quando ele não estava, ele... Bora, deixa, pode deixar. Agora, se ele deixava Ricardo Roque, deixava Ailton, que foi também assessor dele, andou muito com a gente, Serginho. Não tinha isso, não. Quem? Não tinha isso, não. Deixava Nildo, ele mesmo ia dirigindo. Ele era esse tipo de cara aí. Ele não tinha paciência de esperar por ninguém, não. Era uma figura... Eu uma vez mandei um vídeo meu errado para ele. Aí no outro dia o pessoal perguntou, rapaz, como é que tu manda o vídeo para Manuel Júnior? Eu disse, rapaz, mandei porque eu quis mandar. Mentira, eu mandei errado. Fui visitar Michel, aí eu sentei na cadeira. Aí no momento que eu sentei na cadeira, eu com 95 quilos. Aí a cadeira quebrou, eu caí para trás. Quando eu caí para trás, eu tive uma certa dificuldade para me levantar. Até Michel, a minha esposa, falou, sai. Aí ele viu que tinha sido eu, sendo que ele queria para ter a certeza. Ele disse, quem é esse? Eu digo, eu não tenho como mentir. Eu digo, sou eu. Não teve demora. Mandou para você, para todo mundo. Oxente, eu tirei uma vez no... Foi eu que mandei o vídeo sem querer e ele saiu, ó, mandando esse vídeo, eu caindo cadeira abaixo. Não, e ele, Pra todo mundo. nas últimas dele aí, eu tirei uma vez no bicho, 400 reais. Aí liguei pra ele, Júnior, tirei no bicho, porra. Ele disse, foi nada? Eu disse, foi. Tirasse quanto? Eu disse, tirei 400 reais. 40 mil, Ricolino? Rapaz, tu tirou 40 mil no bicho? Espalhou. Aí espalhou. Eu cheguei na prefeitura, todo tá de bolso cheio, tirou 40 mil conto no bicho. Nada, só história. Gostava dessas brincadeiras. Dia de domingo ligava, não era? Todo dia ligava, de noite. Olha, nos últimos tempos, por exemplo, eu fui um cara que fui assessor dele durante esses 4 anos, mas quando ele veio ser prefeito, que eu fui ser secretário, nos últimos tempos de Manuel Júnior, ele não ligava muito para tratar de assunto administrativo. Ele ligava para a gente se divertir, para a gente conversar, geralmente ligava na sexta, ligava no sábado, ligava no domingo. Tá fazendo o quê? E eu tinha uma resenha com ele, que ele gostava de cozinhar, né? Ele gostava de essa cozinhar. eu não sabia, não. Ele gostava de cozinhar e depois em off aqui eu vou mostrar um vídeo que eu tenho ele cozinhando
em casa, e eu também gostava. E às vezes a gente fazia o desafio, né? Um ao outro. Vamos fazer o desafio. Hoje tu vai fazer o quê? Eu digo, ó, vou fazer uma peixada aqui e tal. Aí tirava, fazia as fotos, fazia os vídeos, mandava para eu fui melhor, pô, não sei o quê e tal. Ficava aquela brincadeira, né? E tivemos uma convivência muito grande com o Manuel Júnior. Acho que a perda dele, a inexistência de Manuel Júnior ainda hoje faz muita falta. De onde veio? Ele, se nascesse de novo, seria cantor, porque ele gostava. Gostava de cantar. E às vezes eu dizia a ele, Júnior, tem que mudar esse repertório, porque Flávio José sou direto, pô, sonhador. Uma vez ele inventou de cantar aquela música de Se botar o nome dele no YouTube, Só Sai aparece Flávio José. E uma vez inventou de cantar Borboleta e atrapalhou-se todinho lá em Patos. A gente tava numa churrascariazinha. Aí disse, Borboleta de Rick e Léo. de Vitor e Léo. Vitor e Léo. E aí ele disse, Mais ou menos não passa. vou cantar, Brigolino. Aí eu digo, vai mesmo? Ele disse, vou. Aí eu ia lá no Ele palco. saiu de Flávio José. Ia lá no palco e Se disse, ó, perdeu. o deputado Manuel Júnior tá aí, se puder dar uma chamada nele aí pra ele cantar uma música, eu digo, pelo amor de Deus, chefe, vamos cantar aí outra música, e pra Flávio José eu não aguento mais não. Aí ele cantou lá Borboleta e foi aquela... Mas ele sempre se sobressaía, né? Que era um cara muito carismático, um cara muito, muito autêntico, feliz, alegre, e que a gente só tem recordações boas, mesmo nos momentos ruins e nos momentos de bronca. Porque também ele, quando queria dar bronca... ele não tinha pena não. Tinha viu? não. Quem não tinha aguentasse, Você corria. lembra no começo da gestão aqui que eu não fui para a reunião? Eu tinha um receio e de ele- levar uma bronca dele, que o bicho era... No começo da reunião da gestão, que eu não fui para uma reunião, e ele pegou um ar da bexiga, disse que eu Não, estava... mas boa foi a justificativa. Teve a reunião no auditório da educação, né? Os secretários lá, ele pegou o microfone, que ele pegava... pegava assim. Assim? Aí ele olhou assim, aquele jeito assim, língua não? Pegava, secretário Ricardo Roque, onde anda? Tá por aí? Aí eu acho que Joyce citava a justificativa. Uma reunião que ele queria todo mundo lá, né? Todos Que ele os queria, secretários. aí foi comprar cortador de grama na Maciel Pinheiro. Aí ele olhou aí, como é que é? Cortador de grama, uma reunião importante dessa. Aí ele fez, tá. Liga aí para Ricardo Roque agora. Pergunta por que ele não estava na reunião. Rapaz, aquilo era uma... Era uma figura, quando todas as vezes terminava... Agora só nosso- fazia isso quem gostava. Era quem tinha Dava esse... bronca mesmo, ficava com Atos. Engraçado era ele, quando ele queria falar com você, que ele ligava que você não atendia o telefone. Ele ficava tão brabo no mundo, que ele às vezes passava até o dia sem querer falar mais com você, porque precisei daquele porra, e aí ele não atendeu o telefone, rapaz, isso existe, não sei o quê, e era aquela resenha toda. Foi. Mas adquiri muita experiência com ele. Tinha aí nossos projetos e nossos sonhos, né? E muitos deles a gente conseguiu realizar. Muitos a gente ainda ficou pelo meio do caminho, né? E hoje a gente vê aí as idas dele ao Ronaldão para saber se a gente estava tratando bem. Eu não sei se a gente está falando demais dele, mas eu com vocês me sinto tão à vontade. Eu tenho outras coisas aqui na pauta, mas ele chegou a discursar que a terra dele, do coração, era Pedras de Fogo, né? E ele chegou a dizer que queria terminar os seus dias em Pedras de Fogo. Coisa de destino. Coisa de destino. Ele não esperava que a partida dele fosse agora, né? Ele não esperava, que ele estava muito feliz, ele estava muito entusiasmado. Ele estava na feliz gestão demais. de Pedra de E os Fogo. 2 anos que ele foi para o Pedra de Fogo, né, Rico? Isso. Foi uma coisa assim, de obra, de coisas... Fora do comum, né? Uma perda irreparável que Pedra de Fogo teve. Um cara que chegava em Brasília, os gabinetes dos deputados, dos senadores era aberto. Eram os 513 deputados, os assessores, tudo conhecia Manuel Júnior, todo mundo gostava de Manuel Júnior, seja no âmbito político de situação, como no âmbito político de oposição, mas ele sempre teve aquele traquejo, ele sempre Teve sim, teve. ele transcorria nos corredores do Congresso Nacional com muita facilidade, né? Com muita amizade
eu dizia muito que Manuel Júnior era uma presença que todo mundo fazia questão de estar perto dele. A conversa era boa, a história era boa, as histórias. Era um historiador também, gostava de contar história. E sempre fazia Ele a gente gostava muito de feliz. dizer uns versos também. Eu não sei se você Gostava. decorou alguém. Eu não, eu não decorei, não, mas graças- eram os versos de Faustino, né? Que ele tinha aí uns 5 ou 6 versos de Faustino. Que ele, onde chegava, ele contava também esses versos de Faustino. Tem Né? um Tem que bota aí também no meu, não quero dizer que não. Tem um que bota os vereadores, tem um Bota que os bota vereador, tem um que bota Zezinho do PMDB, Bale. PMDB. O pessoal que a Raiz quando chegou... Mas ele era um cara que gostava de contar muita história também. Era uma figura inesquecível. É o que eu tenho a dizer a você. O resumo que eu faço da vida de Manuel Júnior é uma figura inesquecível. Jamais a gente vai esquecer da figura, do amigo, do médico. Ele era tão bom que ele diagnosticava você de forma muito eficiente. Eu tive um problema também no pâncreas. Tá? E quando a gente teve esse problema no pâncreas, eu fui me recuperar em Recife. E quando ele chegava de Brasília, ele chegava na quinta-feira, ele parava lá em Recife e ia me visitar. Inclusive, esse seu problema aí, se você não tivesse se não tivesse descoberto a tempo a gente né? tinha tido, foi uma pedrinha que migrou, né? Do pâncreas, da Passou até vesícula. uns dias, não foi? Passei uns 30 dias. E ele, quando chegava, foi uma pedrinha, que eu tinha uma pedra na vesícula, né? E ela migrou para o pâncreas. E aí obstruiu, inflamou. Eu tive que fazer um tratamento duro também. E ele chegava de Brasília, ele ia me visitar. E quando eu recebi alta, aí eu estava na casa da minha irmã, me recuperando, e ele chegou na frente do apartamento, aí ligou. Aí disse, bicho, eu não vou subir, não. Ele tinha bexiga para chamar o cara de bicho. Bicho, bicho. E aí, bicho? Aí disse, vem aqui que eu estou aqui embaixo. Traz teus exames aí. Aí eu peguei os exames e levei. Ele estava na frente do clube português. Aí eu desci, ele disse, entra aí, eu entrei. Aí ele, dá os exames para cá. Aí peguei os exames, olhou. Aí disse, novo. Deixa eu te dizer uma coisa, dessa daí tu não morre mais não. Vai ter que passar uns dias sem tomar uma e tal, mas isso aí lá na frente vai tomar. Quando foi uma vez, a gente estava na festa de Juripiranga ali. Procissão de Juripiranga. Aí a gente chegou para a procissão de Juripiranga, aí ele disse, vamos tomar uma cervejinha. Aí eu disse, mas chefe, eu não estou bebendo não. Por quê? Eu digo, não tive aquele problema, eu não vou beber nesse. Bora, porra, tá liberado para beber. Tá com médico. Isso é conversa, rapaz, vamos embora tomar um. Aí a gente tomou uma cerveja lá e tal. Mas ele era assim. Viu, Atos? Uma pessoa sem comentários. A última vez que eu ouvi foi em dezembro, de longe, assim, da varanda do prédio, ele falou comigo e tal. Mas Deus guarda ele em um bom lugar, com certeza, né? Com certeza está olhando para todos nós lá do céu nesse momento. É verdade. Torcendo para que Pedra de Fogo dê certo, né? Com certeza. É isso aí. A luta continua. A luta continua, amigo. E a luta continua. É isso aí. Deixa eu falar um pouquinho do seu cargo, secretário de esporte, à frente do esporte de Pedras de Fogo agora. Você já promoveu quantos campeonatos? Olha, Atos, deixa eu só lhe dizer. Muitas vezes as pessoas questionam, né? As pessoas questionam você porque quer que você realize competições, eventos esportivos quase que mensalmente. Nós temos um planejamento dentro da Secretaria de Desportos que realmente a gente precisava promover alguns eventos durante o ano inteiro, né? Mas aí a gente encontrou muita dificuldade. Por quê? Primeira coisa que eu me preocupei, Atos, quando assumi a Secretaria de Desporto de Pedra de Fogo, e aí eu gostaria de frisar aqui, dizer a você, Pedras de Fogo, a Secretaria de Esporte não tinha nem um birô para o secretário sentar. E aí eu digo a você com toda convicção,
O menino que foi o meu antecessor, o Calebre, que é um bom menino, um bom rapaz, eu acredito que ele não Se tinha. não tinha nem virou rico, É. quanto mais ação política, promoção de campeonato, porque realmente pode-se dizer que existe um esporte antes, né? Exato. E um divisor de água depois de você para frente, né? Exatamente. Aí você vê o seguinte, eu fui fazer parte da transição. Mas por que antes não tinha esse investimento todo, esse olhar para o esporte? Tu tem alguma Eu ideia assim? acredito que o rapaz ele não tinha culpa, era o gestor mesmo que não tinha interesse em promover nenhum tipo de eventos esportivos no município. Olha, Atos, era tanta coisa diferente, que tem histórias aqui que você não vai nem acreditar. Você acredita que o pagamento das premiações da gestão anterior, o pagamento era feito em mãos, Irmãos, sim. dinheiro vivo? Dinheiro vivo. E quando eu entrei, que eu fui realizar a primeira competição, Que coisa, né? eu disse, ó, esse negócio de dinheiro vivo não dá certo não. Não dá certo não, porque como é que a gente vai saber qual é a equipe que vai ser campeã? E eu não quero pegar em dinheiro. Exato, dinheiro. porque é estranho, né? É. Porque para você bater um empenho e tal, você tem que saber Tem que saber para onde vai e apontar, né? pra onde vai aquela Equipe receita. tal, prêmio, primeiro lugar, primeira tal. Mas E aí, quando a gente foi fazer a transição do governo, eu procurei o secretário, né? Que é o Calebre, que é um bom rapaz, eu até gosto dele, conheço ele desde pequeno. E aí, eu disse, Calebre, onde é que a gente pode se reunir? Aí ele disse, Ricardo, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Arthur, que era o secretário de administração na época, para a gente se reunir na sala dele, porque eu não tenho sala, não. Eu não tenho sala. Tem lá um armário na Casa da Cultura, né? Na Casa da Cultura, que é para eu guardar os arquivos, as fichas, as coisas das competições que a gente realiza. E aí a minha preocupação, doutor Atos, foi justamente essa. Como era que a gente ia estabilizar a Secretaria de Desporto? Estruturar, como era que um desportista ia ali encontrar o secretário, se você não tinha nenhum lugar para sentar, né? E aí a gente começou a planejar isso aí. Hoje a secretaria está pronta, toda informatizada, com assessores, graças a Manuel Júnior e ao prefeito Babarros, que no mede calendário. um calendário esportivo. Agora Calendário tivemos... esportivo. Isso aí é o maior... Tivemos dificuldade, porque nós temos quantos anos de gestão? Tem pouco, 2 relativamente. anos. 2 anos e... 2 anos e 7 meses, Pronto. né? Tivemos aí 7 um ano, aí menos 1 ano e 6 meses. Pandemia, né? De pandemia. Certo? Menos 1 ano e 6 meses de pandemia, que a gente não pôde realizar nenhum tipo de evento. Mas aí, dentro desse pouco tempo que teve, certo? Nós restauramos um Ronaldão, trouxemos o Náutico, junto com a seleção de Pedras de Fogo, atletas só do município, sem trazer nenhum enxerto, nenhum atleta de nenhuma outra cidade, a não ser de Itambé. Vencemos o Náutico, que tinha sido naquele momento ali o campeão da Copa do Nordeste Sub-20. Ganhamos de 2-0 aqui. Surpreendendo Surpreendendo, ninguém acreditava, entendeu? E aí, naquele evento ali, surgiu o Ramonzinho, que está no São Paulo, tá no Palmeiras, em São Paulo, filho de Toninho de Raminho de Penina. A preliminar, eu coloquei uma escolinha de Pedra de Fogo, a Z10. E daí surgiu um olheiro, levou ele para o Retrô, não deu certo no Retrô, levou para São Paulo, está lá, no Palmeiras, um filho de Pedra de Fogo que eu levei a mãe dele para descansar. Na época que a mãe dele estava grávida dele, o transporte que levou ela para a maternidade foi Ricardo Roque. E a gente não sabia que ia ser uma grande estrela, né? É por isso que às vezes eu vejo aí, tem um vereador da oposição,
Eu ia lhe perguntar também, rapaz. Posso aguardar a pergunta? Não, mas fale que a minha pode ser diferente um pouco. Que chega fazendo uma política atrasada, tá entendendo, doutor Atos? Porque aquele vereador que tem esse pensamento de chegar nas repartições públicas, de chegar nos espaços públicos, filmar e dizer que os espaços estão abandonados, isso é uma política atrasada. Se você é um vereador de oposição, não custa nada você procurar um secretário. Se informar, né? Se informar, Ricardo, você é secretário de esporte, por que é que a quadra do Bessa está precisando de uma manutenção e não foi feita ainda? Não é assim. A política, Atos, a política, ela é feita no processo eleitoral. A oposição é feita no processo eleitoral, que a gente tem o período e o processo eleitoral. Mas você é eleito ali para fiscalizar. Não custa nada você chegar lá e fiscalizar. Mas chegar, querer fazer vídeo de quadra... Eu tenho dois pontos importantes. Uma que a gente sabe que a Secretaria de Esporte, assim como outras pequenas secretarias, entre aspas, porque cultura é importante, esporte é importante, mas não tem aquela fonte de recurso que a educação, a saúde tem. E muitas vezes, Rico, você disse aí que eu tenho outros amigos também secretários daqui da região, que eu ando aqui em 5 municípios, daqui Caporã, Alhandra, até aqui também, contam muito da dificuldade de conseguir fazer essas ações, porque não é prioridade do gestor. Né? Tem Às outras vezes, prioridades. Tem outras prioridades e tal. Esse era um ponto, né, que você, se por um acaso receber um encargo de ser secretário, se prepare, que você ou vai aperrear muito o grande gestor atrás de recursos para poder implementar as ações, ou vai acontecer o que aconteceu, como você narrou aí antes. É isso. Né? Não tinha estrutura nenhuma a Secretaria de Esporte. E o outro ponto, já pegando, que você disse muito bem, fiscalizar. Uma coisa é fiscalizar, né? Isso, exatamente. Outra coisa é você ver... todo político pode estar em baixa, não está em visibilidade, aí claro, fica fazendo, aí se utilizando desse expediente. Essas artimanhas. Está entendendo? E dizendo que está fazendo um bom trabalho para um povo, mas é um trabalho incorreto. Incorreto, Tá atrasado. Desrespeitoso, deselegante. Tu está entendendo? Porque ganha a eleição, vai atrás de voto, tenha conteúdo, mas não... Por exemplo, o vereador Luan, ele se locomoveu ao Arena Society. Veja só. Chegou lá, fez um vídeo, porque tem algumas demandas que dentro da programação da Secretaria de Infraestrutura vai ser realizada, porque quem faz a manutenção dos prédios públicos não é a Secretaria de Desporto, é a infraestrutura. Tá? Chegou lá, fez algumas filmagens por conta de a solda que quebrou, que está danificado, algumas partes que está danificado. Mas aí eu gostaria de dizer ao vereador Luan, ele fez um vídeo dizendo que ia provocar o Ministério Público para saber por que aquilo ali não foi feito uma reforma, uma manutenção ainda. Deixa eu dizer a ele. E aí eu gostaria de olhar para a Câmara e dizer, provoque, vereador Luan, o Ministério Público. Sabe por quê? Porque quando você provocar o Ministério Público, ele vai convocar o ex-prefeito de Pedra de Fogo para saber por que foi que ele deixou aquele ginásio de esporte vir abaixo. Ele deixou o ginásio de esporte vir abaixo. E aí, para fazer uma obra, em véspera de eleição, ele criou aquela Arena Society, que depois que eu assumi a secretaria, eu já fiz 5 manutenções. Tá? As manutenções foram feitas, doutor Atos, porque o material que foi colocado lá foi de péssima qualidade. Eu tenho pesquisado as empresas que fazem a Arena Society.
Eu tenho pesquisado e todos eles dão uma garantia de 5 anos. Por que aqui aquela ali não tem nem 3? Aquela dali não tem nem 3 e eu já fiz 5 manutenções. Mas aí era bom ele convocar o Ministério Público, e aí eu gostaria de fazer um apelo a doutor Marinho Mendes, para que ele convoque mesmo, para a gente se explicar lá, por que foi que ele deixou aquele ginásio vir abaixo e fazer uma obra daquela que, com menos de 3 anos de idade, ela já está quase caindo de novo. O cara sair de casa... A cidade de Pedra de Fogo ficou sem ginásio. Sem ginásio de esporte, o cara sair de casa para falar do prefeito Babarros, um cara que faz 4 meses que está na gestão, assumiu uma prefeitura do tamanho e da grandeza de Pedras de Fogo, faz 4 meses. Eu acredito que Bá não conheça nem seus cargos comissionados todos, porque ele não tem tempo. O prefeito Bá trabalha de domingo a domingo. Ele tem a agenda do gabinete, ele tem a agenda das ações do município, ele tem os convites que ele recebe para visitar a casa das pessoas. Está entendendo? E pelas mãos de baixo que vai vir um ginásiozinho de Agora mesmo a gente conseguiu empenhar R$1.100.000 para fazer 2 society, né? E aí ele disse a mim, vou fazer um society lá em Campo Verde. E o outro society eu vou fazer na UNA de São José. Mas o material que a gente vai colocar, secretário, é material de primeira qualidade. É para que a gente tenha entre 5 e 6 anos de garantia. Não inaugurar um society desse aí em setembro, foi outubro de 2020, e quando for agora ele já tá precisando, eu acho que até trocar todos os equipamentos. A manutenção tem que ser tão grande que é vai ter quase que fazer de novo uma arena só. Então é culpa minha? É culpa do secretário Ricardo? Então, eu acho que ele deve procurar se informar melhor. Até porque, eu não sei, já que você está tocando assim no assunto, é um possível candidato a... É isso que ninguém sabe. Eu acho que é justamente isso que eu acho que o mandato dele está meio confuso, né? Ele não sabe se ele é candidato a prefeito ou se é candidato a vereador. Uma semana ele é candidato a vereador, a reeleição. E outra semana ele é candidato a prefeito. Então, eu acho que ele deve se preocupar mais, ele deve se preocupar mesmo com o mandato dele, porque se brincar não se reelege. Se brincar não se reelege. Você que fica parecendo um papagaio de pirata, achando que os votos da oposição vai sair porque você anda com uma determinada pessoa, um determinado prefeito, você está muito enganado. Toda a vida eu passei do lado de Manuel Júnior, eu fui candidato a vereador, não consegui o meu êxito. Não consegui, eu era amigo dele. Então, eu acho que deve se preocupar, né, em sua campanha, deve se preocupar com as ações esportivas, seja louvável mesmo. Eu estava na Câmara semana passada, ele disse que ia fazer uma crítica construtiva, ele fez a crítica lá, eu recebi, está entendendo, doutor Atos? Mas tudo tem que ser dentro de uma programação da infraestrutura, né? Não é da Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte está ali, vai realizar os eventos, né? Agora, se a gente tivesse lá um ginásio de esporte que o prefeito dele deixou cair, não estava acontecendo. Eu entendo sua razão, Rico, é mais ou menos pelo que você já fez pelo esporte, ao contrário de antes. De antes. Que eu acho que aí a gente está falando de fatos. Você deveria merecer um pouco mais de respeito e consideração. Respeito e consideração. Se ele fosse um cara que respeitasse os secretários, ele tinha me procurado. Tá? E não atacado. Atacou, disse que o esporte era nota 0. Nota 0 é para quem deixa, rapaz. Um ginásio de esporte cair. Mas vamos lá. Nota 0 é para quem... campeonato rural. Nota 0, Atos, é para quem pega R$1.100.000 de reforma no Ronaldão e fez aquilo que o ex-prefeito fez. O que é a arquibancada que já está toda se afundando, e a culpa minha? Aquela arquibancada foi quanto? Foi 2 emendas do deputado Manuel Júnior, uma de 600 mil e outra de 550 mil. A arquibancada rodeia aquela o campo, reforma, nada, é só a metade, ninguém sabe ali qual foi o arquiteto, nem o engenheiro que elaborou aquilo ali. Então, veja só, nota 0... Eu não estava ligado que tinha 1 milhão e nota 0 vai para um prefeito desse.
Nota zero vai para um prefeito desse que pega R$ 1.100.000 e faz aquilo que foi feito ali. E é culpa de Ricardo Roque? Há 2 anos e 6 meses que a gente está à frente da secretaria. Mas dentro desses 2 anos e 6 meses da secretaria, já realizamos, tá? O dia 7 de setembro, a reinauguração do estádio Ronaldão. Fizemos o X2, que foi o maior sucesso de público. Verdade. Lá na Arena Society. Participei, eu era... Fizemos a Copa Pedras de Fogo da Zona Rural, com premiação de R$ 7.000, de 7 ou foi R$ 10.000, se eu não me engano, fugiu da memória agora. Tá? Damos incentivo às escolinhas, está ali, as escolinhas E10 ali, com incentivo total da prefeitura. Teve campeonato urbano. Campeonato urbano que está servindo de exemplo para toda a região. R$ 17.000 de premiação. Campeonato rural, todo o time recebeu um padrão, recebeu uma bola, recebeu premiação. Trouxemos para aqui o Open de vôlei de praia para o Ronaldão, só atletas nacionais e internacionais. Nós temos aqui maratonista que a gente ajuda sempre que é solicitado. Né? Nós temos em tramitação na Secretaria de Desporto de Pedra de Fogo o edital onde vai cadastrar todos os atletas que seja do município para que ele tenha direito a receber um Bolsa Família, um Bolsa Salário, Bolsa Atleta. Tu está entendendo, Watson? A gente tem que respeitar mais as pessoas. Eu nunca faltei com respeito com ninguém. Pelo contrário, eu encontrava os vereadores de oposição, eu sempre me dei bem com todos eles. Eu tinha um trâmite legal com todos os vereadores, com o ex-prefeito, com o irmão do ex-prefeito. Eu nunca parti para essa agressão direta, ou esse confronto direto. Né? Eu nunca fiz isso. Nem fiz, nem vou fazer. Nem fiz e nem vou fazer. Agora eu estou ali. Eu estou ali para mostrar que as coisas muitas vezes não são realizadas porque não depende só de mim. Eu dependo de um planejamento de uma secretaria que eu preciso dela. E ela tem as suas emergências. Ela tem muita infraestrutura, muitas. Né? Tem suas emergências e tem as suas prioridades. A gente jamais vai querer esconder isso aí. Né? Aí fizemos aqui, o rapazinho Eduardo precisou disputar o campeonato brasileiro. A prefeitura custeou a sua estadia. Campeonato de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Né? A gente custeou, ele procurou a secretaria, a gente custeou. Isso nunca foi visto. Os atletas de Pedra de Fogo, isso é custeado pela prefeitura. Exatamente. Entendeu, doutor Atos? Eu até ia perguntar qual eram as outras modalidades além do futebol, mas você já disse aí. E temos aí também jiu-jitsu, corrida, passeio ciclístico, entendeu? Mas aí é o seguinte, a gente precisa também pensar que o prefeito tem outras prioridades. Sim. Ele não pode pegar, tirar o dinheiro da saúde para gastar só com esporte, não. Ele não pode tirar o dinheiro da educação e gastar só com esporte, não. O esporte é vida. A gente sabe que o esporte é vida. A gente sabe que o esporte tira as crianças das drogas. A gente sabe que hoje o esporte é fundamental na sociedade, não só de Pedra de Fogo, como no mundo inteiro. Como no mundo inteiro. Né? O esporte transforma as vidas. Né? Sábado mesmo, a gente recebeu aqui um convite para que cedesse o estádio Ronaldão para a final do Campeonato Paraibano, Sub-15, ser realizado aqui. Porque o estádio está bem conservado. Eu exijo que faça a conservação. Você já fez algum evento esportivo no Ronaldão que já foi transmitido? Fizemos aqui o campeonato, a Copa Cup, né, de futebol amador. Transmitido por rádio, por né? Rádio, por podcasts. Agora a gente não pode fazer. Isso tudo. existia antes? Não, nunca existiu. Nunca existiu Pedra de Fogo, né? E aí a gente não pode fazer tudo em um determinado tempo tão curto. Eu tenho o quê? Eu tenho
2 anos e 7 meses na frente da administração de Pedra de Com a Fogo. pandemia Com, também. com menos 1 ano e 6 meses que a gente ficou com as mãos amarradas sem poder realizar nenhum tipo de evento. É só você diminuir aí para você ver a quantidade de eventos que a gente já trouxe para o nosso município. Então, eu acho que as denúncias ela devem ser feitas com responsabilidade. Nada contra vereador de oposição, nada contra ex-prefeito, nada contra ninguém. Agora, aprender a respeitar mais as pessoas. Se tu é um vereador, eu recebo todos os vereadores de oposição e de situação na minha sala. Não custava nada o cara chegar lá e me procurar. Gente que andou com ele, que foi fazer a denúncia, já foi beneficiado pela secretaria. Já foi beneficiado pela secretaria. Já chegou lá, pediu e eu atendi. Não vou deixar de atender. Se é para fazer o bem para o povo de Pedra de Fogo, para os desportistas de Pedra de Fogo, pode contar com o Ricardo Roque. Porque eu não ando com o dinheiro da prefeitura no bolso, não, Atos. O dinheiro da Secretaria de Esporte, você sabe de onde sai. Com certeza. Você que é procurador da prefeitura, E você você sabe está de onde sai. prestando excelentes contas nesse momento agora. Então é isso que eu fico muitas vezes, sabe, Atos? Mas é bom você ter realizações como resposta. Eu tá entendendo? fico triste porque eu nunca fui procurado por esse cidadão e fui. Porque ele precisou de mim e eu disse a ele que ele viesse na secretaria que eu atendi. Ele me pediu um pá de rede lá para Camaçari e eu disse, venha, vereador Luan, venha aqui na minha secretaria que eu lhe atendo, eu lhe dou o pá de rede que você está precisando. Mas, por insegurança, por medo de chegar lá e pegar um material esportivo da secretaria para fazer uma doação que ia beneficiar ele mesmo, ele não foi. Mas eu não faço essa política de filmar, de gravar, de dizer assim, eu vou dar isso aqui a você e vou filmar você aqui para botar em redes sociais. Não faço isso, não. Entendeu, Watson? Então, eu acho que tá explicado. Compreendido, muito né? bem compreendido. Está explicado, é só uma orientação. O cara, como vereador, se eu fosse um vereador, e eu gostasse de atuar na área de esporte, eu procurava o secretário para saber quais são as dificuldades que você está passando. Vamos ver aqui se a gente pode lhe ajudar. O vereador Jurandir vai toda semana na minha sala, o vereador Gel Bulhões vai toda Escrevi semana recomendações. na minha sala. O vereador, Toma aqui, secretário. Aqui o que eu Exatamente. penso, se você precisar de o ajuda. vereador Jurandir chegou hoje na minha sala e disse, ó, da minha emenda positiva eu vou colocar 50 mil para a gente fazer um projeto, o Renascer, com crianças na área esportiva. Isso é que é ajudar uma secretaria de desporto. O vereador Gel Bulhões, o vereador Leléu, colocou emenda para ajudar a Secretaria de Esporte. O vereador Cláudio Vapor colocou para ajudar a Secretaria de Esporte. A gente não tem o financeiro da gente, você sabe como é. Né? Sei. É difícil, então, assim, está explicado, sabe, Atos? Eu até peço desculpa aos espectadores, o desabafo, né? Porque eu fui massacrado realmente há umas 2, 3 semanas atrás, né, pelo vereador Luan, e aí eu peço a ele que faça a política correta, faça a política de fiscalizar, faça a política de mostrar que tem jeito, as coisas têm jeito, não fazer vídeo para ter benefício eleitoral. Mas, pelo que você falou, as ações aí são muitas e inúmeras. São muitas e inúmeras. E é muito bom isso quando a gente tem o que mostrar. Isso. Principalmente como resposta, e isso aí, sem sombra de dúvidas, você está muito bem compreendido e creio que as suas razões foram entendidas. Eu desafio um desportista do município de Pedra de Fogo que tenha me procurado, que eu não tenha ajudado. Se disser a minha mentira. Agora, se o cara vai ter o Bolsa Atleta agora. Se o cara é um atleta de Itambé, de Ferreiro, de Itabaiana, de não sei de onde, eu não tenho a obrigação de ajudar. Agora, da minha cidade... É bom, assim, explicar que a prefeitura dá um subsídio, né? Mas não é patrocínio. Não, exatamente. Você não pode confundir isso com patrocínio. Mas
a atividade da sua ajuda e de qualquer auxílio que a prefeitura dá é um auxílio. Exatamente. Não é aquele patrocínio que aí é coisa. Porque tem atleta que quer ser tipo patrocinado. A prefeitura, o município, ele só dá as condições para que surjam talentos, tá entendendo? Ele não Exatamente. pode fazer uma política individual para um atleta, né? Exatamente. O Bolsa Atleta, isso é sensacional, nem sabia disso aí. Isso é uma Tá política pronto. institucional. tu O tá edital está entendendo? pronto, está já na procuradoria para análise. Entendeu, doutor? tomara aí, Definir, muito bom. definir aí valores para que a gente possa ajudar os atletas do nosso município. Agora, Rico, então, estamos a um ano, mais ou menos, 1 ano e 3 meses das eleições. Eu queria saber como é que, o que é que você pensa disso, como é que vai ser, como é que você vai se comportar, se vai estar de dentro, ou vai ficar ligado à secretaria, ou vai fazer parte. Não só isso, mas o cenário. O cenário das eleições que vem. O que é que você pode falar? Olha, doutor Atos, eu sou um cara que eu sempre participei das campanhas ativas. A exemplo dessa última campanha, que aí a gente foi para a rua. A gente Foi embate, pro embate. foi A gente uma... foi de casa em casa. A gente foi conversar com as pessoas. A gente foi mostrar que o melhor era Manuel Júnior. Mas ali eu tinha o convite de Manuel Júnior para estar juntamente com eles na coordenação, com o Fabiano, com outras pessoas. Eu estou à disposição do prefeito Bar. Eu estou à disposição do prefeito Bar. Se ele precisar do amigo, do secretário, do eleitor, do cidadão Ricardo Roque, eu estou à disposição dele para ajudar ele em qualquer momento político da vida dele. Eu prefiro perder uma eleição com o Bar do que ganhar com um opositor. Eu sou desse jeito. Eu não faço política pensando no meu umbigo, não. Quantas e quantas vezes eu fiquei aí, a gente perdeu aí a eleição e eu fiquei... Vamos ter candidato... eu vou fazer uma pergunta por força de expressão. Vamos ter candidato inelegível ou você já está a par, já ouviu falar? Não, isso aí é o seguinte, né? O ex-prefeito já está inelegível, né? A gente espera só que o Tribunal de Contas seja sensato, envie as contas do ex-prefeito para a Câmara dos Vereadores, para que aí os vereadores possam apreciar e dar o seu voto. Se ele mantém a decisão do Tribunal de Contas. Dizem que as irregularidades são tão graves que se tiver, talvez, né, possa até ter, democracia é isso, algum voto favorável pela aprovação, é até um constrangimento, né? Porque não tem como dizer, não tem como aprovar. O que está ali, não tem como, é indefensável, né? É indefensável. E aí eu acho, doutor Atos, que é como eu frisei aqui, eu vou estar à disposição do prefeito Bar, para qualquer âmbito político, que ele precisar de mim, mas que eu acho que Pedras de Fogo, ela caminha para uma reeleição do prefeito Bar Barros, e que com certeza será vitorioso pela pessoa que ele é, a simplicidade que ele trata as pessoas, a seriedade que ele vem administrando o município de Pedra de Fogo, mesmo sem nunca ter sido um político. Né? Rejeição ele não tem nenhuma. Tem rejeição. O que é que você vai falar de Bar? E talvez a oposição tenha tem esse receio, tem né? essa consciência, e daí vem o receio, né? Exatamente. Então, eu acho que está dando continuidade, né, a todo tá o dando trabalho. continuidade ao trabalho de Manuel Júnior, e eu acho que Bar será o prefeito de Pedra de Fogo mais uma vez. E aí, eu não sei se aqui a gente pode explicitar e dizer, aqueles que gostarem de Ricardo Roque, aqueles que gostarem de mim, né, como amigo, como um companheiro, como um conselheiro, como qualquer tipo de natureza que possa analisar, vai com Bar, vai votar com Bar. Olha aí. Né? E aqueles que divergem, na política, a divergência ela é importante também, né? Porque toda unanimidade é burra, né?
Toda unanimidade é burra. Mas eu acho assim, a gente pode dizer que podem até divergir, mas dizer que tem o que falar Do prefeito, do prefeito não tem. Tem. Não tem. Isso. Criam aí uns fake news, que é justamente isso. Agora, que eu a vou gente dizer um vê. negócio a você. A gente está falando, aí eu vou retomar, porque tem um nexo. Bar realmente não tem injeção, um homem simples, humilde, Sério. sério, obteve sucesso na vida, trabalhando na zona rural. Um grande empresário, né? Mas eu vou dizer uma coisa que para mim é fato também. A oposição deu um tom de como seria o jogo, que foi de um vale tudo, que até quando ele tomou posse, tentaram Atingi-lo. Tá entendendo? Mas Ali ela deu um mas- tom mas do aí- jogo é. baixo Mas aí- que ela vai jogar. Mas aí eu vou fazer um. Porque eu não concordo com... Eu vou fazer uma Eu sou a favor de um reflexão bom rápida. jogo. Eu sou a favor de um bom Eu jogo. também. O jogo sujo eu não sou a Eu não- favor. eu- Uma Aí reflexão. dobra a força. A gente dobra a força. Uma pra ir pra reflexão bem rápida aqui sobre aquele acontecimento. O Atos. Ninguém queria que Dr. Júnior morresse. Ninguém queria que Manuel Júnior falecesse. Certo? Inclusive, até muitas pessoas da oposição sentiram a morte de Manuel Júnior. E aí você é obrigado a ser o prefeito, a suceder. A cidade não pode ficar não sem pode ficar. prefeito. E aí você é convocado pela Câmara e pela sua assessoria Se jurídica. ele negue, é um desastre. Você não pode nem negar. Você não tem que assumir? Tem que é convocado, sim. Se você foi convocado, você tem que assumir. Então foi o que ele fez. Né? Aí ficam aí inventando fake Mas você news entendeu aí. o jogo baixo Jogo aquilo baixo, ali? O jogo baixo. Com certeza, o jogo baixo de querer quanto pior, melhor, né? Eu acho que a oposição de Pedra de Fogo está ultrapassada. Eles acham que o quanto pior, melhor, para que eles queiram voltar a gerenciar este município para fazer o que fizeram. Atraso, Né? Você sabia que você malversação. não tinha a data certa do funcionário receber Sim, o seu sim, pagamento? Sim. Sei. Né? Sei disso. Sei do desfalque do IPAM. Sei não, né? Todo mundo sabe. Uma coisa Aí. que era tão simples, mostrar o que foi feito com 32 milhões, Manuel Júnior disse, se mostrar, eu renuncio minha candidatura. Ninguém nunca mostrou. Então, eu acho que a política você tem que pensar ela para frente. Você tem que olhar nos olhos do eleitor. Você tem que pedir o voto e dizer, eu quero teu voto, porque eu fiz isso. Isso era o que Manuel Júnior fazia e que Bar vai fazer. Eu quero teu voto porque eu não levei o dinheiro para casa, não. Manuel Júnior, ele fazia grandes políticas, grandes investimentos, para quando chegar na campanha, ele convenceu o eleitor da seguinte forma, não era no dinheiro, comprando, não, era dizendo, olha, isso aqui que eu fiz, quantas vezes a gente, visitando porta a porta com ele, sabe quem fez essa escola? Fui eu. E a gente percebia que ele sentia orgulho de dizer, esse calçamento quem fez fui eu, foi da minha administração, foi na minha gestão. Era um prefeito de grandes Ele obras. tinha discurso para convencer, o seu dinheiro eu apliquei, eu retornei em benefício a você. A você, Tá exatamente. entendendo? Você E tem isso uma, é muito importante. Você tem uma ideia, doutor Atos? Um cara uma vez me chamou para conversar e ele disse o seguinte, eu achei interessante a reflexão que ele fez. Eu não vou citar o nome dele aqui porque é antiético, ele é funcionário da prefeitura, mas ele disse a mim o seguinte, ele disse, a gestão que passou, isso estava dentro da gestão ainda, a gestão do ex-prefeito Dedé Romão, ele acostumou a população a chegar num hospital e não ter o remédio. E a saúde foi muito massacrada. Isso. Ele acostumou a população chegar na garagem e não ter o transporte. Para pedir. Para chegar e pedir a ele. Ele acostumou a população a chegar na policlínica e não ter o exame. É a política, entre as da dependência, Da dependência. Né? E aí
a gente teve um trabalho muito duro para conscientizar as pessoas que não é dessa forma. Que a prefeitura ela tem que ter o transporte, ela tem que ter o exame, você tem que ir no hospital ter o médico, você ir na farmácia da prefeitura ter o remédio. É você ter a garantia de que qualquer pessoa que fique doente na comunidade, independente se ter votado ou não, se precisar de um carro, vai estar lá. Política de trator, independente do voto, se você precisar, vai estar lá. Antes não era assim, não. Foram 3.000 horas de trator. Antes parece que eles só davam trator a quem procurava saber se votou em mim, votou ou não. Se não votou, não dava. Não dava. Né? Entendeu? Então, a política da dependência. Essa política da dependência que eles faziam e que eu não concordo. Eu também. Eu não concordo. Eu concordo com a política de quando você chegar no estabelecimento municipal e ser atendido. Sair satisfeito. Está entendendo? Como você chegar numa secretaria de esporte com pouco recurso, com pouca coisa que a gente tem, a gente dividir o pãozinho ali para todo mundo ter direito a usufruir também. Ô, Atos, agora eu recebi um ofício de um rapazinho de 16 ou 17 anos para ir disputar o ranking de futebol de mesa em Belo Horizonte. Ele vai participar dessa competição, para tentar o ranking, para disputar o brasileiro. E aí ele me procurou. Deu uma bandeira de Pedra de Fogo para ele. Viu? Ele me procurou. Até Nel da academia estava com ele. Nel, irmão de som, filho de Enon ali, me procurou que estava com ele. Nenel. E eu disse, meu filho, diga qual é a sua dificuldade, porque eu também não posso ajudar em tudo, mas eu vou te ajudar. Ele disse, não, secretário, eu já tenho a passagem e já tenho o dinheiro da minha alimentação. Eu só não tenho o custo do hotel. E quanto é o custo do hotel? Não, é R$500. Eu vou lhe dar os R$500, mas o dinheiro não é meu, não. O dinheiro é da população, o dinheiro é de Pedra de Fogo. É por isso que quando eu mando meus empenhos para a prefeitura, nem o prefeito, nem o secretário me questiona. Porque ele sabe que eu tenho tão pouco e divido tão direitinho ali, que ele nem me questiona. Está entendendo? Nós temos aí o planejamento de voltar a fazer a Copa Rural de Pedras de Fogo de novo, agora no segundo semestre. Né? Isso tudo é esporte. Será que a gente vai chegar no patamar de ter uma competição regional? Será que se... Na verdade, Atos, eu fiz uma intervenção na minha gestão que Pedras de Fogo, muitas pessoas de Pedra de Fogo não entenderam. A gente se comprometeu em tentar colocar um time de Pedras de Fogo na segunda divisão, na terceira divisão do Campeonato Paraibano. Mas você sabe quanto é que custa? Federação, né? Sabe quanto é que custa para federar um CNPJ de um clube na Federação Paraibana de Futebol? Quanto? Olha só, R$400 mil. O quê? É. Sério? Sério. Oxê. Ela pode até tirar, mas o preço que cobram é 400 mil. Então, o que foi que eu fiz? A gente não vai ter condições de federar um time para disputar a terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão. Mas o meu maior sonho era ver um clube aqui de Pedra de Fogo disputando uma competição oficial. Importante isso aí demais. Então, quando eu preparei aquela seleção no mês de setembro, ali eu vi alguns garotos que a gente podia aproveitar para disputar uma competição como o Campeonato Paraibano de Futebol. E, através das nossas amizades, a gente conseguiu convencer o Ferreira, em trazer o FEMAR para Pedras de Fogo. Trazendo o FEMAR para Pedra de Fogo, a gente ia ter um clube já credenciado para disputar uma competição a nível de estado. Mas quando eu relacionei os atletas de Pedra de Fogo, a maioria não quiseram. A maioria disse, não, porque a gente não está ganhando dinheiro, a gente precisa de alguma coisa. Eu disse, eles não quiseram se integrar. É porque é o seguinte, o FEMAR, por exemplo, ele trouxe 12 jogadores. 12. Desses 12, eles tinham um contrato. E eles pagavam os jogadores, certo? Aí ficou
13. 13 ele podia relacionar de Pedras de Fogo. Só que os 13 de Pedras de Fogo não tinha como ele viabilizar o pagamento. Tô entendendo. Entendeu? Que ele não tinha recurso para isso. Mas o cara ia participar de uma competição oficial e que ali ele podia aparecer. De repente, né? Ele podia Um aparecer, olheiro, um clube, clube. se agradar e levar o cara a ser um profissional, porque é assim que se faz. Mas muitos disseram, não, a gente não quer e tal. E aí veio o fracasso, né, do FEMAR, não conseguiu classificação para a segunda divisão. E o Ferreirinha foi embora, né? Liga perguntando se eu quero retomar, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente muitas vezes quer fazer, mas encontra as dificuldades no translado, né? O translado é muito difícil, né? Mas eu estou aqui, doutor Atos, eu sou o cara aberto, eu sou o cara do diálogo. Se eu tiver errado, pode me questionar, entendeu? Ô bate-papo, né, rapaz? Esse Foi aí bom, foi né? bom demais. Bom. Isso. E eu acho que o podcast aqui, ele vai aprimorar, vai crescer muito ainda, né? Hoje foi uma experiência, foi o primeiro dia, né? Como se você fosse abrir o seu primeiro comércio. Isso. Né? Existem as dificuldades que você vai aprimorando durante... Aos poucos a gente vai progredindo, com certeza, aperfeiçoando. Né? Eu tinha te mandado um vídeo aí para a gente recordar. Não abriu, não. Conseguiu abrir, não? Não foi? abriu, não. Também não... Rapaz, a gente falou, da sua vida. Foi. Das aventuras. Das suas aventuras, né? De política, né? Tivemos aqui um rangozinho, um suco. Mas aí a surpresa foi o lanchezinho, né? Que o louro comeu a coxinha todinha. O louro comeu a coxinha todinha, o louro. Deixa pro próximo. Mas estou aqui, agradecer aqui a presença de Nel. Emanuel Roque, meu sobrinho, nosso G aí, né? O meu filho Heitor, o Louro, agradecer, viu, a doutor Atos, a todos que fazem a secretaria. Que eu queria saber ainda, não vá então de tá. Não, tenha calma. Eu queria saber só um detalhezinho, rock. O rock, ele é... Gostava de rock? Não, o rock ele é do meu pai, né? Ele é do meu pai. As origens de Condado. Eu não sei se... Mas o rock não é de origem roqueira, não. É uma origem de lá mesmo, a família rock, de lá... Aqui está. Absorveu e porque se tu deixasse uma costeleta crescer assim... Como cara... do rock, tá. Vamos ver se vai dar certo. Abre a live aí, eu vou fazer a... Abrir o quê? Vou ver se eu consigo botar o vídeo aqui agora. O vídeo. Vai mandar pra mim? Não, vou botar aqui na live. A gente vai recordar aqui, né? Tentar recordar aqui. Vou botar isso. Peraí. Aqui está. Aos 13, 14 anos de idade, há 40 e poucos anos atrás, eu jogava aqui no Poeirão. Muitos amigos aqui presentes, entre outros, já temos muitas peladas aqui nesse campinho. Em 1991, eu construí o estádio Ronaldão, 30 anos. Aqui está. Aos 13, 14 anos de idade, há 40 e poucos anos atrás, eu jogava aqui no Poeirão. Muitos amigos aqui presentes, entre outros, já temos muitas peladas aqui nesse campinho. Em 1991, eu construí o estádio Ronaldão, 30 anos atrás, que eu vou torcer muito pela seleção da nossa terra, desejar sorte aos meninos fazer gol e pedir a Deus que nos ilumine, porque agora é tempo de reconstruir. Felicidade,
Aqui tá. Aqui tá. Pode falar? Então, Atos, como diz o slogan de Manuel Júnior de Bar, tempo de reconstruir, é o que a gente está tentando fazer. Então, algumas pessoas precisam ter um pouco de paciência. O Society vai ser reformado, a quadra do Bessa vai ser reformada, a quadra da Mangueira vai ser reformada, a quadra de Santa Terezinha vai ser reformada, né? Teremos a construção de 2 society no município de Pedras de Fogo, tanto um lá em Campo Verde como outro na UNA, né? E aí dizer que tem que ter um pouco de paciência, que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar e vai fazer. Aí eu vou terminar a fala dizendo o seguinte, que era tempo de reconstruir e agora a reconstrução continua. A gente não vai deixar de fazer e atender a população de jeito nenhum. Entendeu? Tem um pouquinho de paciência. A gente muitas vezes leva a lapada nas costas mesmo, porque... Mas tem que aguentar, né? Quem é secretário, quem está ali, quem é cargo público, cargo político, tem que levar a lapada mesmo e aceitar, né? Eu acho que a gente pode escutar aqui, o som sai não, né? Sai? Não, peraí, deixa eu mostrar a Rica aqui. Eu boto o microfone. Bota. Peraí que eu boto. Nildo mandou um áudio dizendo que Ricardo tá falando a verdade e que realmente ele tinha muito cartão de crédito. Eita, Bota pra gente escutar. tá. Foi o que Didi disse. Peraí, esse é o áudio De Nildo. que Nildo, motorista de Júnior, mandou, viu? Pra cá. Eu vou botar agora pra todo mundo escutar. Tô gostando aqui lá da live. Ricardo tá assim embaixo, ele falou a verdade. Se ele tivesse mentindo aí, eu ia pegar ele lá no cacete. Mas ele tá falando a verdade. Como eu chego, às vezes ele chamava com o Ricardo também picareta, um pouco chamadamente. Picareta tá falando a verdade. Eu assim embaixo, pela tinha muito cartão de crédito. E tinha muito cara dentro da Casa Pio. Ele dizia, desce aqui para o shopping, vai direto pra Casa Pio. Ele dizia. Quando eu não queria viajar. Ele tá certo mesmo. Era divertido, brabo, de ver que eu pegava lá com ele e me mandava uma desse. Eu disse, desse é uma porra, você vai ficar aqui, que vai dizer que eu sou motorista. E esse picareta fica calado aqui atrás, que esse assessor tá muito safado. Tá muito valorizando você aqui. Ele não diz nada de bom comigo, é tudo puxando seu saco. Era um pau. Valeu, cara, obrigado. Rapaz, como é que o cara pode esquecer uma figura dessa, Tá né? bom. Eita, abraço, Nildo. Esses momentos assim que a gente viveu, né, ao lado de Manuel Júnior, ao lado de Nildo aí. Era uma satisfação muito grande, rapaz. Era uma satisfação muito grande. É isso aí mesmo. Rico. Vamos lá, né? Tem mais algum conto, caos? A gente tem muitos contos. Lembrar, né? Lembrar os contos que acontecia, né? Com o Manel era muito interessante. Para você ter uma ideia, ele gostava muito de andar comigo porque eu fazia a alegria dentro do carro. E às vezes ele chegava de Brasília, meia-noite e meia, aí ele ligava para Nildo, 9 horas, 8h30, 9 horas, ó, tô saindo para a gente chegar, para você me pegar em Recife. Aí fazia, cadê Riculino? Aí Nildo disse, rapaz, está em casa, ele, traga ele.
Eu era assessor dele, eu não podia dizer que não ia. Aí, Mas- meia-noite, chegava lá, esperava, ele chegava, pegava entrava no carro, a gente vinha embora, quando chegava ali na Avenida Recife, ele cansado demais, cochilava. Vinha dormir no caminho todinho, nem conversava, Tá nem vendo? porra nenhuma, mas só para saber que o cara tava lá perto dele, né? Só para saber que o cara tava ali. Aí perguntava alguma novidade, eu digo, não, tá tranquilo. Ele gostava de mandar a pessoa ligar de madrugada, né? Aí perguntava, tá dormindo? E o cara tá fazendo o quê 3 horas da manhã? Não tá dormindo não, chefe? Né? E aí eu me lembro que até Sérgio comentou comigo que ele quer fazer um grande encontro, né? Pra gente recordar aquele dia que a gente veio aqui na piscina e que veio o Manuel Júnior, Aquele ficou na história. ficou na história. E Na que piscina, ele- foi que na ele- piscina. Foi na piscina. Na Foi. piscina. Ficou na história aquele dia ali. E Sérgio disse que quer recordar. Naquele dia, Júnior chorou as 4 vezes. Eu digo, oxê, Júnior chorando desse jeito. Depois daquele afastamento, né? Foi a- Sim, foi o depois reencontro, do 2012, né? Foi o reencontro, 2012, Foi o reencontro, Sérgio né? Figueiredo foi para um Foi. lado, Manuel Júnior foi para o outro. Foi o reencontro, né? Aí quem ganhou com isso foi Dedé. Né? E depois teve o reencontro aqui na piscina. Na piscina, foi. Os dois abraçados. O Sérgio me chamou e vem pra cá ajeitar as coisas. Eu fui, a gente preparou uma bandeja de frio, preparou churrasco, preparou um bocado de coisa. Tu tá, Michel? Pouquinho litro de uísque. Sei que amanheceu o dia aí, 4 horas da manhã, Nilton disse que fazia assim. Vamos. Chegou em casa. Não, Aí ele parou ele ainda andou de onde ele estava sentado na Foi. piscina para dentro, Pra dentro do carro. da Land Rover. Foi. Mas disseram que quando chegou na Chegou frente em do casa, apartamento... aí Nilton fazia Júnior, Júnior. Júnior, e ele. Júnior, Júnior. Aí ele fazia. Oi. Aí ele fazia. Desce, porra. Tá com a bexiga não, tu vai ficar dentro do carro. Aí ele. Ia dormir de novo. Nilton, desce, porra. Era muito. Olha, ei, um dos maiores momentos, mais Chorou, viu, isso um dos momentos mais alegres que tinha da viagem era que quando ele chegava, que a gente tomava uma cervejinha, que ele estava exausto já, e ele cochilando na frente do carro, era Nildo agoniado para ele descer do carro e ele sem querer descer. Aí quando ele descia, ele fazia assim, ó. Eita, é uma figura, viu? Pedra de Fogo sente muito a ausência dele. Eu acho que ele pode até, se tiver por aqui, tá aqui. Ele sai, esses Tá dois rindo. picareta falando de mim aí. Mas Falou até dos meus cabelos pretos. falou dos cabelos shampoo. pretos dele aí. E tem um vídeo dele também, ele jogando bola, né? Lá no Ronaldão. Não sei se consegue abrir aí. Tu mandasse pra ele ou... Mandei para Michel. Ah, tá. Eu acho que tá aí, o Michel aí. Aqui está. Esse vídeo que passou foi o que eu queria mostrar, que estava aqui no teu Instagram. Foi no meu Instagram. Aqui está. Aí o Camutanga aí, ó. Aqui está. Ah, você falando do esporte que eu estava vendo no seu Instagram, que é muito bom, tinha até recebeu até Beto, né? Foi. Beto, jogador, foi do Atlético Mineiro, Beto, Atlético Mineiro, Ricardinho, que Bahia, foi do... Ricardinho. Ricardinho que Aqui, participou... Beto aqui, ó, Beto. Tá não. Ricardinho que participou da eu Batalha quero dos ver a Aflitos, homenagem. né? Eu vou botar aqui. Peraí. Eu vou botar. Você lembra do que você disse lembra não? De quê? Tá aqui, rapaz, da homenagem que você fez o texto. A ele foi. Oxe, peraí. Ô, rapaz, esse texto aí eu chorei muito, viu? Pra fazer. Foi aqui. Foi isso aí. Esse aqui. Foi. Bota e leia pra gente ver. Ah, velho, dois cabelos pretos aqui. Aqui. É a mesma. Ó, tingiu do mesmo Isso jeito. ele ó. brabo de lado de mim e dizia assim, eu quero ver o que é que esse porra vai falar. Olha, era assim que ele me olhava com alegria e com serenidade, em acreditar em uma amizade que nunca irá se acabar. Nesse momento de muita tristeza em meu coração, reservo o espaço que nunca imaginava que precisaria.
Infelizmente, Deus te chamou. Nós não éramos só amigos, existia uma irmandade mútua entre nós. Acredito que éramos mais irmãos do que amigos, como está sendo difícil. Mas vamos ter que superar essa distância momentânea. Se existir outras vidas, que eu acredito que sim, quero que Deus me dê o privilégio de ser novamente o teu amigo e irmão e caminhar ao seu lado com a mesma alegria que viajamos juntos e partilhávamos a vida, sempre com alto astral e alegria. É hora de dizer, vai com Deus, irmão, e até breve. Brilha aí de cima, aqui fica seu legado eterno, como sendo o filho mais ilustre da nossa terra e da Paraíba gigante. Porra, Rico, tudo que você falou aí, aqui, disso aí, para você ver a sinceridade, né? Você tinha dito isso antes, né, nessa homenagem aí. Ó. Aqui tá as viagens que você contou. Contei tudo. O irmão, tá vendo? Foi um textão, viu? Eu me esperava me emocionar. Tudo que tá aqui, ele disse aqui. Eu vivi isso aí com ele. Viviu tudo aqui. Tá vendo? Vocês? Bora. Vai. Tem hora para começar, não tem hora para acabar, não. Aqui, ó. Não é esse não, né? É o outro. Mas só tu mandasse dois, pô. Tá só a gente, pô, no campo batendo bola, eu, ele, Heitor. Mas tu só mandou dois. Hã? Tu só mandou dois, aí. Deixa eu ver aqui. Mas eu tenho aqui o outro. O quê? Tá aí. O quê? Ei, vamos. Mandar o outro aí. Esse aqui é, Michel. Vê se abre esse. Vou botar um pouquinho aqui para ver. Mandou? Vê se abre esse outro aí. 5 segundos? O último que eu mandei agora. É 5 segundos, né? Passou? Passou. Que piloto? Isso é Léo? E aí, Ricão? E aí? Bora nas considerações finais. Bora lá, né? Olha, quero só agradecer a sua presença aqui, né? Eu havia dito que ia ser um bate-papo. Foi verdade. E onde você ficasse à vontade para contar as suas histórias e até confesso que me surpreendi, viu? Eu tenho certeza que você ainda tem combustível para outro podcast desse aqui. Tenho Temos, certeza. sim. Infelizmente, a gente teve aí um problema, a gente perdeu aí uns 40, 50 minutos. Foi. Tentamos compensar, mas você que diz, viu? O dia e a hora.
Agradecer a você, Atos, pela oportunidade de trazer a gente aqui na inauguração do seu podcast, né? Agradecer a você, agradecer a Michel aí que estava na técnica aí, esquentando a cabeça quando deu defeito, quando deu probleminha técnico. Agradecer a minha família, agradecer a meus filhos, agradecer a minha equipe da Secretaria de Educação de Esportes, que apesar de ser uma equipe pequena, mas muito competente, né, que quando a gente bota para fazer, a gente faz mesmo. Aí é em nome de Gleibson, Brando, Julião, Joyce, Henrique, né? Joyce. Joyce, falei, Tiago, todos eles, né? Dizer que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Se a gente tiver um pouquinho de paciência, nós vamos realizar e restabelecer e reconstruir da forma adequada que a população de Pedras de Fogo merece e fique satisfeita. Obrigado a todos. Já está reconstruindo e dizer aqui, reiterar, muito obrigado, Ricardo Roque. Podcast Atos Soares, com muitos convidados, todos os convidados que vai participar, irá participar aqui, vai se sentir à vontade, vai ter esse bate-papo. Eu estou muito satisfeito, quero agradecer a todos, a Michel aí, a técnica. Aos internautas, né? Aos internautas que participaram. Quero prometer a vocês que isso aqui vai melhorar cada vez mais, viu? Hoje foi a nossa primeira entrevista, né? Foi a nossa experiência, e eu tenho certeza que vocês, isso tudo aqui é para vocês, viu? Vai ter muita gente aqui que vai contar muita história boa e que vocês vão gostar, vão se sentir inspirados, vão inspirar todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Se assim Deus nos permitir, né? Vamos lá. Bom demais. Show. Pouco, rapaz.